Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje vamos falar sobre o meu relato de parto. Hoje eu tinha falado pra vocês que ia deixar gravado, tô com a mesma roupa, mesmo penteado. E eu vim falar pra vocês sobre como foi o meu parto. Eu tava com uma equipe que dava uma prioridadezinha ali ao parto natural. Apesar de ter sido no plano, né? O meu médico era no plano, o hospital era no plano, a equipe era feita por reembolso, né? Então era uma equipe já do médico, né? E o médico ele tinha esse viés de ser um parto natural, então eu tive acompanhamento com uma enfermeira obstétrica que foi por fora, né? Ela veio aqui 2 vezes, conversou como é que era a parte de parto, como é que era a parte de bebê, amamentação e tudo mais. E a gente, né, eu elenquei as coisas que eu achava que deveria ter no parto, né? Fiz o plano de parto e tudo, e a gente ia tentar um parto natural, né? Um parto vaginal. Só que o que aconteceu? Quando foi chegando mais perto, assim, minha mãe nunca tinha se adetido a falar muito sobre como tinha sido os meus partos. Eu não entendia direito, assim, na verdade. Eu não sei se também nunca tive curiosidade, né? Tem esse ponto também. E aí ela me falou que, ela sempre disse, né? Que os 2 primeiros, eu e meu irmão fomos cesáreas, mas que o meu estava no Hospital da Marinha, né? E que eles já tinham essa ressalva de não fazer cesárea eletiva, de tentar o máximo possível ser parto vaginal, parto natural. E aí ela chegou dia 8 e ela passou um dia todo de trabalho de parto lá e o parto não aconteceu até que eles decidiram que iam fazer cesárea. Meu irmão já estava com a cesárea marcada, acabou que a bolsa dele estourou antes, e aí ele foi para o hospital antes, ele já estava passando do horário de nascer, na hora que fez a cesárea, então também foi uma cesárea que precisava ser cesárea, né? Tanto a minha quanto a do meu irmão precisava ser cesárea, apesar de que a do meu irmão já tinha essa predisposição para cesárea. E ficava por isso mesmo, eu nunca tinha me aprofundado sobre o tema. Aí quando chegou perto do meu parto, minha mãe foi explicando melhor a situação. Ela falou que ela não teve as contrações, ela não entrou em trabalho de parto. Tanto no meu caso, quanto no caso do meu irmão, a bolsa estourou. E aí a bolsa estourou, as contrações não vieram, e a cesárea foi a saída natural. Com isso, eu comecei a achar que talvez isso fosse acontecer comigo. Por quê? Porque eu não tinha pródomos, pós contrações que estão preparando para o trabalho de parto, não tive nenhuma vez. Dores que eu sentia, principalmente assim, no final da gravidez, era a dor do peso da barriga, né? Então, tipo assim, dor nas costas. E a minha gestação foi uma gestação super tranquila, igual a da minha mãe. Então, eu me via muito na gestação dela. Minha mãe sempre falou que não teve nenhum problema na gestação dela. E a minha gestação foi exatamente igual, assim, em relação a tudo. Inclusive, por exemplo, a pele, né, de não quebrar a barriga, que chama, né, que não ter, né, estria na barriga, não ficar com aquela barriga meio rachada, né, que hoje você entende que é uma coisa muito mais genética, você vai passar o óleo que for, o creme que for, e uma coisa que faz alguma diferença é você beber água, né, hidratar a pele, mas também não é crucial. Se você tiver uma genética para acontecer isso, vai acontecer. E eu me via muito nisso, assim, eu não tive estrias na barriga, minha barriga não quebrou. Em relação à pressão alta, não tive sangramento, não tive nada, gente, nada. Então eu achava a minha gravidez muito parecida com a da minha mãe e fisicamente, assim, né, eu sou muito parecida com ela. Então eu achava que quando ela contou que aconteceu isso com ela, eu fiquei achando que poderia acontecer comigo também. E foi realmente o que aconteceu. No dia 23 de dezembro, porque eu tava rezando pra bebê não nascer véspera de Natal, nem véspera de Ano Novo, naquele dia 31 nem primeiro. Dia 23 de dezembro eu tive uma raiva muito grande, porque eu tinha feito um concurso, e eu tinha feito esse concurso eu tinha pedido a heteroidentificação, porque eu me considero uma pessoa parda, né, eu me considero, na verdade, uma pessoa negra, né, no espectro pardo, né, de cor de pele. E aí tinha saído o dia da banca de heteroidentificação, o bebê poderia nascer até acho que era dia 12, e tinha saído da banca dia 13. E aí eu entrei em contato com eles para saber o que poderia ser feito se de repente
talvez tivesse sido dia 12, no último dia ali, né? Que eu ia estar no pós-operatório, não ia poder ir pra banca. Aí a mulher falou assim: só processo judicial. Eu fiquei muito chateada, né? Grávida já fica com os hormônios assim, eu fiquei muito chateada. E aí eu me levantei da cama, fui até a cozinha. No que eu fui até a cozinha, eu conversei com meu marido e eu senti uma água descendo assim na minha perna. E eu achei que podia ser xixi, porque eu já tava fazendo muito xixi, assim, já tinha acontecido algumas vezes de fazer xixi na roupa. Então eu fui no banheiro e fiz bastante xixi. O xixi todo. Aí eu voltei a calcinha de volta e voltei pra cozinha pra conversar com meu marido. E voltando a conversar, continuou descendo líquido. Aí eu falei, acho que foi a bolsa, né? Porque eu já tava com 39 semanas. 39 semanas exatas. Eu tinha feito 39 semanas no dia 23, que foi uma segunda-feira. Aí eu entrei, não quis fazer alarme, né? Entrei de volta no banheiro pra conferir e realmente a água tava descendo com tudo. Com tudo não, assim, aquele filetinho de água, né? Mas bastante, assim. E aí, quando eu tirei a calcinha dessa vez, tava o tampão. Assim, resquício de tampão. Aí, nisso, como eu tava com acompanhamento, né? A enfermeira obstétrica tinha pedido pra eu avisar quando eu estivesse perto pra equipe se preparar, porque a equipe podia ser que não tivesse, né? Em sede, enfim. Eu mandei uma foto pra ela da calcinha e falei, isso é o tampão? Aí ela falou, provavelmente, o que tá acontecendo, pessoal? Acho que estourou a bolsa, tá perdendo bastante líquido e tal. Aí ela falou, bota absorvente e vamos ver o que vai acontecer. Quando eu botei o absorvente encheu, só que era uma água transparente, então ele enchia a foto, não dava pra ver nada. Eu fiz, mas tá aqui, tá cheia. Lá eu acho que realmente é a bolsa. A bolsa estourando, que você tá sentindo dor? Não tô. Mas vai assim mesmo pro hospital, pra gente ver como é que tá a situação do neném. Chegando lá, eu cheguei na emergência desse hospital, que, nossa, gente, não existe mais, você acredita? Eu fiquei assim, coitada das pessoas grávidas que estão. Porque fechou de uma hora para outra, né? O bebê nasceu em dezembro, em fevereiro. Eu acho que no começo de janeiro eles falaram que não iam aceitar mais Unimed Rio, que é onde eu moro. E quando foi em fevereiro, eles falaram que ia fechar as portas de vez. Então, tipo assim, pegou todo mundo de surpresa, né? E era um hospital bom, assim, tanto que o meu médico que tem essa abordagem de partos normais, né? Ele só atendia em 2 hospitais e um deles era esse. Enfim, aconteceu de eu chegar lá na emergência e pegar péssimos médicos. Eram 2 mulheres, né? Que meu marido ficou até assim, nossa, você pensa que mulher vai tratar melhor porque sabe, né? A situação. E elas eram péssimas, assim. Eram bem novas, talvez não tivessem filhos ainda. Mas são mulheres, né? Elas ficaram o tempo todo no celular. E aí eu expliquei, né, o que tinha acontecido, falei que eu tava com acompanhamento da enfermeira, ela tinha pedido pra analisar a situação e fazer o exame pra ver o bem-estar fetal. E aí a enfermeira foi fazer. Gente, eu tinha visto vários vídeos sobre vários relatos de parto, vídeos variados sobre tudo, mas eu nunca tinha entendido como é que era esse toque que falavam, né? Eu achava que era um toque. Gente, a pessoa enfia o dedo muito fundo e ficou catucando lá dentro. E essa mulher, ela não teve o menor cuidado. Primeiro, ela não me preparou. Ela mandou eu sentar e ela simplesmente enfiou o dedo. Tipo assim, ela falou, tá aqui, eu vou fazer o toque e tal. Não, ela pá. Enfiou o dedo, ficou catucando lá. Meu Deus, era uma dor. Isso, meu marido vendo, puto. E eu, ela não se mexe. Eu, ai. Nossa, foi horrível. Aí ela falou assim, eu acho que foi corrimento, porque não tá molhado, não tá parecendo que estourou bolsa. Aí eu fiquei pensando, nossa, então eu devo estar maluca, né? Porque confundir corrimento, que é uma coisa viscosa, com a bolsa, né? Com o líquido. Aí só que como eu falei que eu tava com acompanhamento com o médico, eu falei, mas a enfermeira pediu pra fazer o exame pra ver o feto, se o feto tava bem. E eu mandei foto pra ela, com tudo, né? Mas eu acredito que se eu não tivesse com esse acompanhamento externo, né? Com a enfermeira paga por fora, com essa equipe que eu ia pagar, né? Depois ia pegar o reembolso, eles teriam me mandado de volta pra casa,
sem brincadeira. E aí o meu bebê estaria comprometido. Mas como eu estava cercada, né? Com um médico externo, né? Que não era não é quem ia fazer meu parto, não era elas, não era um médico de plantão. E eu estava com essa equipe. Aí ela falou assim: ah, então vamos fazer um exame que é com cotonete. E aí, se tiver resquício de líquido amniótico, ele pega, mas fica um pouquinho lá fora que a gente vai atender umas pessoas que estão em emergência. É tipo assim, fazendo pouco, tá? Você nem tá com nada. Seu bebê nem tá pra nascer, né? Provavelmente é corrimento. Aí eu fui lá pra fora. E aí eles atenderam uma mulher, por exemplo, que tava com a pressão altíssima. Elas atenderam, né, uma das mulheres. Atenderam uma mulher que tava com a pressão altíssima e eles liberaram a mulher. Falaram que o bebê estava pronto pra nascer e liberaram. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, péssimos médicos. E aí depois dela, eu entrei de volta. Ela pegou um negócio de ferro, né, pra abrir a vagina da pessoa. Também sem explicar, sem o menor cuidado. E meu marido disse que ela ficou rodando assim. Nossa, doeu muito, muito, muito. Doeu muito, muito. Um calvário, assim. E eu vejo isso como uma violência obstétrica. Mas enfim, doeu muito. E aí ela fez o negócio com algodão e eu fui fazer o exame para ver o bem-estar fetal, que você fica meia hora com o cinto aqui e ele vai vendo os batimentos cardíacos do bebê. Aí, nesse momento, eu comecei a sentir algumas cólicas, mas cólicas tipo de menstruação, não cólicas de dor de parto. E sim, no exame de toque, ela verificou, além de que ela achou que ela não... Um dos motivos que ela achou que não era líquido amniótico era porque a minha placenta ainda estava muito em cima, ainda estava muito espessa, segundo ela, né, e não estava molhada. Aí, beleza. Quando eu tava fazendo esse exame, aí chegou a mulher da recepção pro meu marido, chamando ele, porque a médica tinha me pedido a minha internação. Ele falou, ó, se ela tá pedindo internação, apesar de eu não ter ido lá explicar, né, muito provavelmente é porque ela encontrou líquido amniótico. E dito feito, depois ela veio e falou, ó, encontrei líquido amniótico, vou pedir internação e tal, porque com a bolsa estourada não tem como voltar para casa, né? Porque, né, o bebê fica ali sem a proteção da bolsa. E quando eu estourou minha bolsa era 5 horas, quando o meu médico chegou lá na internação, eu estava com muitas cólicas de menstruação, de cólica que você fica, ai, que dor, que você tomaria um dipirona. Mas eu já estava arregando, já estava assim, não, já senti essas dores, já não quero mais. Já estava arregando muito. Aí eu sou muito ruim pra dor. Aí chegou o médico, era às 9h30, assim. Aí ele, nossa, foi outro. Aí ele fez o exame do toque também, foi outra abordagem, assim. Foi muito mais sensível. Ele falou, vou fazer o exame. Tipo assim, não doeu. Foi muito mais tranquilo. E aí ele verificou que não tinha descido nada, que a minha placenta ainda estava muito em cima, que realmente não estava. Meu corpo, assim, não estava preparado para ter o bebê naquele momento aqui. E ele falou, a gente pode ficar aqui, esperar um pouco mais, mas a gente pode esperar até um dia e no final ter que fazer a cesárea de qualquer jeito e ter que ficar o tempo todo monitorando o bebê, porque não pode passar da hora do bebê, né? Ele tá sem a proteção. É mais seguro se você aceitar fazer a cesárea logo. Aí eu falei, então vamos pra segurança, né? Seguro pra mim e seguro pro bebê. Porque ele tava, né, nessa situação. Aí aceitamos, e aí o bebê veio nascer, e aí depois que a equipe paga, né, chegou, foi assim, sonho, né? Veio primeiro o anestesista no quarto, explicou como é que era o trabalho dele, fez algumas perguntas, uma pessoa educadíssima. Depois chegou a enfermeira que ia me acompanhar, também um amor. Na verdade, ela chegou antes, ela ficou fazendo tudo, né, a parte de me acalmar, de me tranquilizar. E depois que chegou, aí depois chegou o casal, né, que era o obstetra e a mulher dele, que era auxiliar, que seria auxiliar. E por último, aí entramos na sala de parto e aí quem veio se apresentar para mim foi a pediatra. Ela era um amor
E aí ela que ficou me abraçando enquanto eu tomava hack, né? Acho que era hack, aqui na coluna. E foram ótimos, eles foram ótimos, botaram música lá, ficou meio escurinho, assim, não ficou aquela luz de cirurgia. Outra coisa que aconteceu, né, que foi assim, eu fiquei muito nervosa, começou a me dar um pânico, quando eu não sabia que ia ter isso, claro, né, pânico. Quando eu comecei a não sentir mais as minhas pernas, começou a me dar um pânico. Eu comecei a me concentrar em abrir e fechar a mão. Aí ficava abrindo e fechando a mão, isso me acalmou. E aí, rapidamente, o bebê saiu. Foi super rápido, assim, o corte e tirar o bebê. E aí, quando o bebê saiu, né, a minha atenção voltou para o bebê e eu acabei desconcentrando da perna que não se mexia. E quando o bebê nasceu, foi muito legal. Nossa, meu marido, né, foi super. Eu vi, tirou foto, a gente tirou foto e tal. A pediatra na mesma hora trouxe ele pro meu peito, na mesma hora ele mamou, que eu acho que isso foi muito crucial, assim, pra eu estar atualmente com bastante leite. E o bebê, né, e o bebê tá bem, né, assim, em relação à puxada, né, foi sempre muito natural, né? E eu não tinha leite nenhum, não ficava. Porque eu tive uma amiga, por exemplo, que ela tinha leite, assim, na gravidez já começou a me descer o colostro. O meu não. O meu foi ele saindo da barriga chorando. Ela apertou meu peito, viu que tinha leite, e a pediatra colocou ele na mesma hora, ele já mamou. Foi super natural. O que aconteceu depois. Aí sim, né, gente? Uma coisa que também eu não sabia é que sair foi rápido, né? Cortar foi rápido, mas costurar demorou um pouco. Então, meu marido meio que saiu da parte que eu tava e ficou com o meu bebê. E a pediatra e o resto da equipe toda, parece que todo mundo sumiu depois que o menino nasceu. Mas na verdade eles estavam pesando, medindo, fazendo, né, aqueles exames todos ali junto com ele, dentro da sala de parto mesmo, né? Com o meu marido olhando. E eu fiquei, ai, que coisa, né? Meu marido tá participando de tudo, eu tô aqui, deitada. E essa parte demorou um pouco, né? Ficou só. E quem ficava comigo me tranquilizando era o anestesista. Ele falou assim: ó, eu tô aqui atrás de você, viu? Você não tá sozinha, não, tá? Eu tô aqui. Sempre que acontece. Aí ele ficou brincando lá, né? E sendo simpático, e me acalmando, e foi ótimo, assim. A equipe, nossa, essa equipe foi maravilhosa. E costurou tudo, né? Demorou um pouco, né? A tirar foi rápido, abrir, né? Cortar é rápido, costurar foi mais demorado. E eu saí para o hospital, saí da sala de cirurgia já com o baby, cheguei lá, minha mãe estava no quarto esperando. Como o hospital acabou fechando, né? Eu acho que um dos motivos era a falta de pessoal. Meu plano era a enfermaria, mas eu acabei ficando em apartamento porque estava vazio. E foi ótimo. Aí minha mãe ficou dormindo à madrugada e meu marido ficava durante o dia. Coisas que aconteceram que eu acho interessante pontuar, né? Minha fralda ficou mal colocada, ou eu sangrei muito, não sei. Eu sei que quando eu comecei a sentir minhas pernas, eu comecei a me sentir úmida. Aí eu falei, mãe, olha aqui se tá saindo sangue, se tá, né, sujando. Aí minha mãe viu que tava, chamou a enfermeira, e aí a gente ia trocar todos os lençóis e tal, trocar a fralda. O primeiro banho foi uma coisa assim, que meu marido disse que ficou traumatizado, porque botaram ele pra me dar banho. E eu não conseguia me levantar direito ainda, e tirou a fralda e tá, aquele rio de sangue, né? E a enfermeira não sabia ligar a parte do chuveiro quente. Eu até sabia, mas ele demorou tanto para esquentar a água que eu fui na onda dela. E ele não esquentou em momento nenhum, então eu saí morrendo de frio, né? Aí saí tremendo assim. E, né, e o corte, eu pensava que era um cortezinho pequeno, mas é um corte grande, assim. Agora que ele tá cicatrizado, ele é bem discreto, mas quando faz, né, fica aquele corte absurdo, enorme. Ele veio um susto. E tava, né, toda, né, preparatório. O marido disse que ficou assim, que ele não sabia o que fazer, com medo de eu cair naquela situação. Aquele banheiro escorregadio. Enfim. E outra coisa que aconteceu foi meu filho, né, meu bebezinho, que a sorte dele foi que teve todo esse trabalho com a equipe boa, porque ele passou mais de 24 horas sem fazer xixi. E aí,
uma das coisas que as pediatras que estavam de plantão lá falou é que no registro de vida dele falava que assim que ele nasceu ele fez xixi. Então ele não tinha problema na bexiga, né? Ele sabia disso, né? E que provavelmente era porque ele estava ingerindo pouco líquido. Então tentaram dar leite e fórmula no copinho para não ter confusão de bico, né? Ele não aceitou. Aí o leite ele cuspia. E ela falou assim, não, então vamos tentar a mamadeira mesmo, a Chuquinha. E aí com a Chuquinha ele também não sabia pegar direito no início, mas aí uma enfermeira foi lá tentando, e aí ele tomou toda a Chuquinha. E depois que ele tomou toda a Chuquinha, eu acho que a pediatra, na verdade, que veio depois, falou que achava que era glicose baixa. Então na hora que ele tomou a Chuquinha toda, aí ele se empolgou e aí mamou os 2 peitos, então quando a pediatra né, que estava me acompanhando, veio fazer a visita para levar ele para a sonda, né, porque ele ia fazer muito tempo que não fazia xixi, ele tinha acabado de fazer xixi por causa disso, né, e depois ele começou a pegar a mamadeira normal. Então foi muito importante nesse início terem verificado que ele fazia xixi direitinho, né, que não tinha problema com isso. E aí isso adiou um dia, a gente acabou ficando um dia a mais de internação. Era pra eu ter ficado. Ele nasceu de meia-noite do dia 24, então do dia 24 todo, e o dia 25 todo, e acho que eu ainda fiquei dia 26, né? Então eu fiquei um dia a mais por causa do neném, né? Pra ver se ia normalizar o xixi dele, e realmente normalizou. Porque uma das coisas que não me falava assim, é livre demanda, o que ele quiser mamar, mama. Só que se ele quiser mamar pouco, você tem que encher o saco dele. Ele falou assim, tira o sapato, fica fazendo cosquinha, fazendo assim na boca dele, faz de algum jeito, apertando o peito, fazendo assim, que é pra ele estimular ele a chupar. Então é livre demanda se ele estiver querendo mamar muito. Mas se ele estiver querendo mamar pouco, você tem que dar o gás. Isso aí eu não sabia, mas é que livre demanda, né? Ele tá querendo dormir, mas deixa ele dormir. E aí ficaram também monitorando a glicose dele pra ver se tava tudo certo. Então esse foi o meu relato de parto. Acabou que, apesar de ter sido um parto cesárea, foi meio humanizado, né? A equipe era muito boa. Mas foi porque eu tive essa condição aí de pagar essa equipe por fora, né? E de pedir um reembolso depois do plano, que talvez o plano não cubra. Ainda tô nessas tramitações aí. Meu plano não permite reembolso, né? Mas enfim, o médico estava pelo plano, o hospital estava pelo plano, não sei se eles vão cobrir. Mas se tivesse sido pela emergência do hospital, ia ter sido horrível, né? Eu acabei sofrendo ali uma violência obstétricazinha inicial com umas médicas, mas no geral não foi uma experiência ruim. Eu tive uma experiência positiva, né? Meus pontos já estão bem cicatrizados, estão bem tranquilos. Como eu falei pra vocês, a partir do momento que ele foi cicatrizando, foi ficando bem discreto. Eu ainda tinha a visita de uma enfermeira, né? A enfermeira ainda veio um dia depois, fez laser. E como ainda estava bem inchada, né? Ela me aconselhou a caminhar. Realmente, quando eu caminhava, assim, nossa, minha barriga diminuía muito, assim, rapidamente. Né? E ela falava que era muito gás, eu ainda estava com muita retenção de líquido e tal. Minha perna inchou muito no pós-operatório, mas o médico já tinha me avisado que era normal, então eu não fiquei impressionada, mas, nossa, é chato, né, a pessoa ficar inchada. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né, quem tá grávido, que assistiu, que tenha, né, que a gente fica muito ansiosa quando vai chegando, quer ver vários relatos e tudo mais, que tenha essa perspectiva, assim, de que foi boa, né, que possa tirar algum aprendizado, algum ensinamento, né, alguma coisa que possa fazer diferente a partir do momento que você já sabe que isso pode acontecer. E me fala aí como é que foi o parto de vocês. E é isso. Beijos e até a próxima.